Olá pessoal, mais um Penal na Mídia. Pessoal, no vídeo de hoje eu vou analisar com vocês o episódio que veio à tona na semana passada a partir de uma reportagem da revista Piauí. A reportagem conta um episódio que teria ocorrido entre dois funcionários da Rede Globo de televisão, notadamente um diretor da empresa e uma atriz, a atriz Dani Calabresa e o diretor Márcio Smelling. A reportagem conta que o diretor teria se prevalecido da sua função de chefia para assediar a atriz. E nessa conduta de assédio que por ele praticada, ele teria condicionado eventualmente algum quadro ou algum programa para ela dentro dos quadros ali da empresa a partir de algum tipo de vantagem ou favor sexual. Pessoal, antes de começar a análise, é importante pontuar um aspecto aqui. No vídeo, eu não vou adentrar no mérito se houve ou não o assédio por ela narrado. Não cabe aqui tecer qualquer juízo de valor sobre a prática ou não do delito, até porque, como todos que acompanham o canal sabem, a nossa análise dentro do Penal na Mídia é sobre os aspectos jurídicos daquilo que foi narrado, ou seja, o que a gente pode trazer de aspecto jurídico diante de um fato que ocupou aí os veículos de comunicação. Então aqui não se trata de fazer juízo de valor se está certo ou se está errado, e isso se deve ao fato de que nós não vimos os autos, nós não tivemos acesso às peças da investigação para poder afirmar de forma categórica se houve ou não. Então aqui a análise é estritamente técnica sobre as possibilidades e as tipificações possíveis a partir dos fatos que foram narrados pela atriz e que a reportagem trouxe à luz aí na semana passada, ok? Então, feita essa primeira observação, vamos analisar a conduta narrada pela atriz. Segundo a atriz, durante várias gravações do programa, ela teria sido assediada por ele, que sempre vinha com algumas piadas de cunho sexual, algumas observações sobre a forma física dela, etc. Coisas que, do ponto de vista da mulher, são extremamente ofensivos e condutas extremamente abjetas e inaceitáveis. Tá? Então, nesse aspecto, vamos analisar o que é que a gente pode tipificar isso. Esse tipo de fala, esse tipo de abordagem é um tipo de abordagem reprovável por si só, mas no ambiente corporativo, dentro de um ambiente empresarial, surge a hipótese de você falar também no crime de assédio sexual previsto lá no artigo 216-A do Código Penal. E o que tem de relevante a gente analisar nesse crime do artigo 216-A? Pessoal, o assédio sexual narra a conduta de você constranger alguém prevalecendo-se da sua condição de superior hierárquico ou ascendência inerente ao exercício de emprego, cargo ou função, com a intenção de obter alguma vantagem ou favor sexual. Então vai haver o constrangimento da vítima e o sujeito ativo do delito vai se prevalecer tanto da sua condição de superior hierárquico ou da sua ascendência, visando, com o objetivo de ter alguma vantagem ou favor de natureza sexual. Bom, primeiro aspecto importante sobre o crime de assédio sexual é sobre a sua consumação, é sobre seu momento consumativo. Esse fato narrado pela Dani Calabresa, muita gente fala, mas esse crime é consumado ou tentado? Pessoal, se os fatos se deram da forma por ela narrada, se houve essa abordagem e até em certa medida o condicionamento a ela desempenhar algum papel em um quadro da emissora, a ela desempenhar ou ter mesmo um programa dela na emissora, se ele condiciona esse papel ou esse quadro ou esse programa a alguma vantagem de natureza sexual, nós estamos diante do crime de assédio sexual sim e na modalidade consumada. Ou seja, ainda que ela não se submeta à vontade dele, ainda que ela não preste o tal favor sexual, ou mesmo que ele obtenha a vantagem sexual pretendida, o crime estará consumado. E por que isso? Porque o crime é formal. Como todos sabem, crimes formais são crimes de consumação antecipada, ou seja, eles se consumam antes mesmo da produção do resultado.
Então esse é um primeiro aspecto fundamental para a gente analisar. Assédio sexual é crime formal e, portanto, a sua consumação prescinde da produção do resultado, ok? Bom, um outro aspecto relevante que decorre da própria redação do artigo é que ele fala em superioridade hierárquica ou ascendência inerente ao exercício de emprego, cargo ou função. Pessoal, quando o legislador opta por esse caminho de falar tanto da superioridade hierárquica quanto da ascendência, ele está querendo deixar claro para a gente que pode incidir nesse crime tanto aquele assédio que for praticado nas relações públicas de emprego, quanto aquele assédio que for praticado nas relações privadas de emprego. As relações públicas ficam acobertadas pela questão da superioridade hierárquica. Por quê, pessoal? Hierarquia só existe nas relações públicas de emprego. Não existe hierarquia nas relações privadas. Nas relações privadas, o que existe é uma ascendência inerente ao exercício de um emprego, cargo ou função. Então, por isso é que essa redação ela é tão importante, porque ela permite tanto que o assédio seja praticado nas relações públicas quanto nas relações privadas de emprego. E aqui eu abro um parêntese para comentar com vocês um outro aspecto, até para fixar essa questão da hierarquia. Quem estuda direito penal sabe que lá no conceito de crime, a gente tem o conceito tripartido de crime, né? Ou seja, crime é fato típico, ilícito e culpável. Lá na culpabilidade, que se divide em outros 3 elementos, quais sejam imputabilidade, potencial consciência da ilicitude e exigibilidade conduta diversa, na exigibilidade conduta diversa, o que a gente tem de importante para comentar e que toca aqui no assédio, por que toca no assédio? Na exigibilidade conduta diversa, existe uma hipótese que afasta, ou seja, que torna inexigível a conduta diversa por parte do agente, que é justamente a obediência hierárquica. E do ponto de vista doutrinário, só pode alegar obediência hierárquica se houver uma relação de direito público entre o autor da ordem e o executor. Ou seja, somente se o autor da ordem e o executor forem servidores públicos é que a gente vai poder falar em obediência hierárquica como sendo uma hipótese de exclusão, né, que torna inexigível a conduta diversa por parte do agente. Tá? Então, obediência hierárquica. Por que você está falando de obediência hierárquica se você está estudando assédio sexual? É porque lá no assédio ele fala da superioridade hierárquica, então eu estou abrindo um parêntese para comentar com vocês que hierarquia só existe na relação pública e por isso fiz essa ponte lá com a exigibilidade conduta diversa como elemento da culpabilidade para mostrar para vocês, para ratificar essa ideia de que hierarquia é só na relação pública de emprego, ok? Bom, então, partindo da premissa que o fato narrado pela Dani Calabresa é verdadeiro, ou seja, de que ela efetivamente sofreu esse tipo de abordagem, né, condicionando alguma ascensão dela na empresa a partir da obtenção de uma vantagem ou favor de natureza sexual, nós temos na hipótese o crime de assédio sexual consumado, independentemente da vantagem ou favor sexual serem obtidas, ok? Bom, mas um outro aspecto também foi trazido pela reportagem da revista Piauí e que chama atenção, que é o fato de que em um determinado evento, numa festa, numa comemoração, uma confraternização da empresa, o Márcio Smelling teria abordado a Dani Calabresa no banheiro dessa boate e teria ali forçado um beijo, ela teria se recusado e ele também teria colocado o órgão genital para fora, ou seja, teria colocado o pênis para fora tentando praticar algum ato de libidinagem ali. Pessoal, mais uma vez, se os fatos se deram da forma como foi narrado pela vítima, no caso, pela Dani Calabresa, a conduta por ela narrada pode ensejar a tipificação no crime de estupro. Esse sim na modalidade tentada, porque ele não teria conseguido nem a conjunção carnal, nem um ato libidinoso, por circunstâncias alheias à vontade dele. Qual circunstância alheia? A resistência da vítima, que não teria cedido ali à sua pressão. Então, por mais que tivesse havido um emprego ali de uma violência, porque ela relata que inclusive teria chegado a bater a cabeça na parede, por mais que tenha havido ali a violência, não teria chegado à prática do ato libidinoso, nem mesmo à conjunção carnal, por circunstâncias alheias à vontade. Então percebam, o estupro ele é material, já o assédio sexual é formal. Então no caso do estupro, como não houve a conjunção carnal nem o ato de libidinagem, ele seria um estupro tentado. Mas no caso do assédio, o só fato dele
se prevalecer da ascendência que tem sobre ela dentro do ambiente corporativo com o objetivo de obter uma vantagem a favor sexual, já coloca o crime na sua forma consumada, ok? Bom, pessoal, essas eram as considerações que eu tinha para fazer para vocês em relação ao crime de assédio e também falando um pouco do crime de estupro na hipótese também presente. Espero que tenha sido útil para vocês, que tenha ajudado vocês a compreender toda essa questão ligada a esse episódio que pautou os veículos de mídia na semana passada e continua tendo repercussão até hoje. Então, espero que tenha ajudado e a gente se vê num próximo encontro. Beleza, pessoal? Um grande abraço e até lá.